Senhores, um bom dia a todos, né? Vamos dar continuidade na resolução de algumas questões da nossa lista aí. Hoje nós vamos resolver a questão 10, lá da página 14 do nosso Caderno Mais. E o módulo é o módulo 5. Módulo 5. Gente, vamos fazer uma leitura rapidinho aqui da questão. Uma indústria, em seus processos, precisa medir o calor específico de determinada substância. Para isso, um pesquisador colocou em um calorímetro 100 gramas de água. A temperatura inicial da água e do calorímetro era 25 graus Celsius. A seguir, ele inseriu nesse calorímetro 200 gramas da substância, que estava inicialmente a 40 graus Celsius, e esperou o sistema atingir o equilíbrio térmico, que ocorreu a 30 graus Celsius. Ele consultou uma tabela e descobriu que a capacidade térmica do calorímetro era de 50 calorias por grau Celsius. Nessas condições, qual é o calor específico da substância? Gente, essa questão ela trata de trocas de calor e de calorímetro. Nas nossas aulas presenciais aí na escola, a gente não viu isso ainda, então por isso eu preparei aqui rapidinho dois slidezinhos aqui para eu falar um pouco com vocês sobre essas duas questões, para a gente poder, esses dois conteúdos aí, para a gente poder dar continuidade na nossa resolução de questões. Gente, acho que vocês lembram, né, quando eu estava falando sobre equilíbrio térmico com vocês. Digamos aqui que a gente tem dois corpos, um corpo A e um corpo B, com temperaturas diferentes, onde o corpo A tem uma temperatura maior que o corpo B. O que vai acontecer quando a gente coloca eles em contato? O corpo A ele vai começar a ceder energia para o corpo B, ele vai começar a perder calor para o corpo B, vai começar a ceder o calor para o corpo B. De modo que em um determinado momento eles vão chegar ao chamado equilíbrio térmico, que é quando eles vão ter aí a mesma temperatura, tá? A mesma temperatura. Ao final do processo, o corpo A vai ter perdido uma determinada quantidade de calor e o corpo B vai ter ganhado uma determinada quantidade de calor, vai ter recebido uma determinada quantidade de calor. Numericamente, a gente atribui o sinal negativo à quantidade de calor perdida, né? Então, a quantidade de calor perdida pelo corpo A vai ser menos 50 calorias, aqui no exemplo que ele coloca. E a quantidade de calor perdida recebida pelo corpo B vai ser mais 50 calorias, né? Calor perdido, sinal negativo, calor recebido, sinal positivo. Gente, como o corpo A perdeu e o corpo B recebeu essa quantidade de calor, então obviamente a soma algébrica aqui dessas quantidades de calor vai ser zero. Você vê aqui que menos 50 mais 50 vai dar zero. Você pode representar essa equação também dessa forma, né? A quantidade de calor do corpo A é igual a menos a quantidade de calor do corpo B. E a gente vai utilizar bastante esta equação aqui, gente. Só sinalizar aqui para vocês. Trocar aqui pela caneta. A gente vai utilizar bastante esta equação, tá? Em questões aí de calorimetria, questões que envolvem troca de calor. Então, gente, é isso, né? Dois corpos vão entrar em contato e um vai perder uma determinada quantidade de calor para o outro. E, numericamente, a gente vai ter esta equação aqui. A quantidade de calor A mais a quantidade de calor B vai ser zero. Lembrando que calor perdido é negativo e calor recebido ele é positivo. E o calorímetro, como funciona? Gente, o calorímetro é um recipiente que ele está isolado termicamente do exterior para não permitir trocas de calor com o meio externo, né? E digamos aqui que a gente tem dois corpos aqui dentro, um corpo A e um corpo B. Então esses dois corpos eles vão trocar calor aqui entre si. Agora tem uma questão. O calorímetro ele possui uma capacidade térmica, E o ideal para que haja troca de calor só entre os corpos A e B
é que essa capacidade térmica seja desprezível, porque aí o calor recebido ou cedido pelo calorímetro também vai ser desprezível, mas nem sempre ele é. E quando não é desprezível, a gente precisa utilizar aqui esta equação da capacidade térmica. Deixa eu reescrever aqui, dessa forma aqui, porque o nosso livro ele representa a temperatura com T maiúsculo, né, delta T. Então, é dessa forma aqui. Esse delta θ aí vai ficar delta T, que é a variação de temperatura. Gente, então, para a gente calcular a quantidade de calor perdido ou recebido pelo calorímetro, a gente utiliza essa equação. Só faz adequar aqui, né? O C é a mesma coisa que C sobre 1. Então, Q vezes 1 é Q. Vamos ter C vezes ΔT. Né? Só faz adequar. Professor, e como é que fica aquela equação lá? QA mais QB vai ser igual a zero e essa quantidade de calor aí do calorímetro? Gente, ela entra na equação. A gente vai ficar com a equação assim. A quantidade de calor do corpo A mais a quantidade de calor do corpo B mais a quantidade de calor do corpo C vai ser igual a zero. Né? Se você tiver mais um corpo, a quantidade de calor do corpo C não, do calorímetro aqui. Se você tiver mais um corpo, você soma a quantidade de calor, né? Vai continuar dando zero. Então, gente, com isso a gente tem condições de responder a nossa questão. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, porque ele ficou muito longo e pesado, né? Então, vou dar uma pausa e dividir em duas partes. Até mais.